santo Deus, tu és santo, tu és poderoso Deus. Continuando a leitura aqui no verso 20 do capítulo 10, diz: fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Macre, e dela se tornou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tomaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. Saul, ele ficou com medo, né? Na hora que era para ungir ele lá no meio do povo, era tanta gente, tantas pessoas, ele ficou com medo. Aí ele correu e se escondeu dentro das bagagens, dentro das carroças. Ele se escondeu porque ele viu que o negócio era sério. Mas foi só naquele momento. Depois o seu coração mudou. Ele se engrandeceu e fugiu da presença de Deus. Naquele momento ele tinha fugido da presença do povo. Mas depois ele fugiu da presença de Deus. Então ele deu duas fugas, né? Teve duas fugas. Fugiu do povo na hora de ungir ele a rei, porque ele viu que era muita gente para ele cuidar. E ele se achou incapaz. Depois ele fugiu de Deus, porque ele não obedeceu. Não quis fazer aquilo que Deus mandava ele fazer. Ele temia mais o povo do que o próprio Deus. E aí quando a gente comete esse erro é terrível. Porque a gente tem que obedecer a Deus. Deus disse que é melhor obedecer a Ele do que a homens. E quando a gente fica com medo do homem, com medo do que o homem possa fazer, nós saímos da presença de Deus, duvidamos do que Deus tem para nossas vidas e nós nos perdemos no caminho, nos desviamos da vontade de Deus. E isso é o que faz com que a gente caia e acabamos perdendo aquilo de bom que Deus tinha reservado para as nossas vidas. Ele se escondeu debaixo das carroças, depois ele foi achado, porque o próprio Deus revelou onde que ele estava. E aí foram buscar e levaram. Mas aí quando ele viu que os presentes começaram a chegar, ele começou a se alegrar. O seu coração se alegrou pelos presentes que recebia. Ele tinha que se alegrar pela presença de Deus na sua vida. Ele devia se alegrar pelo presente que Deus tinha dado, a honra de ser um rei, a honra de liderar um povo. Que hoje muitos não faz isso, né? Não tem essa honra, não entende este ponto. O quão grande é a honra de liderar o povo de Deus. Porque Deus ele fez o homem para isso, né? Para liderar. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê que Deus ele fez o homem para liderar. Liderar a terra, liderar o povo, para trabalhar aqui embaixo. Enquanto que Deus trabalhava lá em cima, fazendo a obra na vida do homem aqui. Deus reina lá e o homem reina aqui na terra. Era para ser assim. Mas o homem entregou o seu reinado na mão do inimigo. Em vez dele reinar, quem reina é outro. Mas nós temos que buscar, não podemos desistir. Eu sei que de muitos, Deus tem escolhido ainda muitos que ainda estão por aí, esperando o momento de entrar em cena, esperando o momento para ser usado pelo próprio Deus, esperando Deus abrir a mente dele para ele entender que ele tem que fazer aquilo que Deus quer. Eu sei que Deus ainda tem alguns remanescentes, alguns escolhidos. Às vezes a gente pensa que o mundo está perdido, mas não está não. Deus está cuidando. Tem controle sobre tudo. Ele conhece todas as coisas e os corações de Deus, os corações humanos, Deus tem todo o entendimento de cada um de nós. Ele lê tudo, vê tudo, sabe de tudo. Deus trabalha grandemente na vida de cada um. Então nós devemos buscar mais e mais esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso e poderoso. Amém? No versículo 22 diz o seguinte:
Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que escondeu-se debaixo das bagagens. No verso 23 diz: e correram e tomaram dali e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilaram todo o povo e disseram: viva o rei. Amém. Então o povo, eles, quando chegou lá, né, quando levaram, viram que ele era grande, que ele era alto, forte, um homem bonito, bem abençoado, perfeito fisicamente. E aí eles se alegraram por ter um rei, que não tinha um homem igual àquele, né, tão grande, tão bonito, tão aparentemente perfeito. Então eles pegaram o quê? Se alegraram. Se alegraram por estar vendo o seu rei, por estar ouvindo o seu rei, por estar ali aquela população toda em volta dele. Eu creio que naquele momento o próprio Deus estava triste por ver que o seu povo se alegrava não com a sua presença, mas com a presença de um ser humano como eles, de um homem normal. Um homem que não poderia dar para eles aquilo que Deus dava. Um homem que não poderia fazer por eles aquilo que Deus fazia. Que não guerreava por eles como Deus guerreava. Porque as vitórias que ele ganhou foi Deus que deu. Então tudo no tempo de Deus. Tudo é permissão de Deus, tudo é trabalho de Deus, tudo é para Deus. E nós devemos nos alegrar por o Deus Todo-Poderoso se lembrar de nós. Nós devemos nos alegrar por Ele nos conceder a honra de falar Sua palavra, de ministrar o Seu Evangelho, de falar ao povo aquilo que Ele quer que eles ouçam. Nós devemos nos alegrar porque isso é uma honra muito grande, representar Deus na terra. Quem não entende que nós somos representantes de Deus na terra, precisa buscar a presença de Deus para entender. Porque é isso que somos, representantes. Somos mordomos de Deus na terra para fazer aquilo que Ele deseja. Ele ordena e nós fazemos. Nós direcionamos as pessoas a fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele por esta cidade, pedir pelas nossas vidas, pelos pessoal que estão aí buscando um pleito político, seja vereador, prefeitos, né? Que Deus venha tomar conta de cada um, que Deus venha abençoar a vida de cada prefeito, vice-prefeito, de cada vereador. Que o Senhor venha abençoar essa cidade, porque ela precisa, Senhor, da Tua presença. Pai querido, santo e poderoso, exaltado é o Teu nome, Senhor. Nós clamamos nesse dia, Senhor, neste momento, a Tua presença sobre esta cidade, sobre as nossas vidas, orientando e capacitando cada um de nós para fazer a Tua vontade, Senhor. Nós cremos, Pai, que Tu está na direção de tudo. Nós cremos que Tu é o Deus Todo-Poderoso, aquele que reina no céu e na terra, em todos os nossos corações. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, esta cidade, porque o Senhor diz que nós devemos orar pela nossa cidade, onde nós moramos, que nós devemos orar para que sejamos abençoados, para que tenhamos uma vida alegre, para que tenhamos uma vida de paz. Assim, Pai, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar essa cidade, Senhor, que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão correndo atrás, Senhor, desse pleito para governar essa cidade. Seja ele quem for, Senhor, que Tu vai botar lá em cima, Senhor, no pódio, que seja pessoas, Pai, que venha se render ao Teu chamado, que venha se render, Senhor, à Tua vontade, que venha fazer aquilo que Tu queres, não o que nós queremos, mas o que Tu queres. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça a Tua vontade grandemente na vida de cada um deles, aqueles que estão buscando a Tua presença porque querem, Senhor, vencer essas eleições, Pai, que o Senhor vá mostrando para eles, Pai, que não é só buscar agora, mas que tem que buscar também depois. Após ter ganhado, Senhor, e após estar lá no alto, Pai, que o Senhor possa abençoar
e que eles venham entender que é também, Senhor, momento de agradecer, momento de buscar, momento de se render. Porque só o Senhor é Deus, só Tu pode fazer todas as coisas, só Tu conhece os corações e o Senhor sabe tudo o que tem que ser feito nessa cidade, tudo que ela está precisando, tudo que o povo necessita, Pai. Quando nós falamos da cidade, nós não falamos só do local, nós falamos das pessoas que estão precisando, Senhor, de socorro urgente. E só o Senhor pode trazer esse socorro. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Agradeço, Senhor, por essa tarde, por esse dia. Te agradecemos por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.